de frutas e hortaliças, trabalho na área de alimentos já desde 2004, eu trabalho com controle de qualidade, então tenho um pouquinho de experiência. Essa carinha assim, ó, é porque eu tomo vinho, né? Vinho faz bem, anti-envelhecimento, então é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje, então, teremos o primeiro encontro da unidade curricular Qualidade e Segurança Alimentar, e dia 12 de junho teremos o segundo. Tem muita coisa para a gente conversar. É uma área muito interessante, que está super sendo vista, né, pelas pessoas na mídia, pelo público em geral, em função da pandemia, né, do Covid, a presença desse perigo aí no ambiente de manipulação, certo? Eu vou só mostrar para vocês. Cadê vocês? Vocês estão aí? Vocês participam? Não estou vendo a carinha de ninguém. Não sei se o Google Meet aguenta ligar as câmeras, mas vocês fiquem à vontade. Olha aí, Fábio. Nada como um apelo que não resolva, né? Oi, Fábio. Oi, Laísa. É Laísa ou Laísa? Agora eu fiquei na dúvida. Bem-vindos, pessoal. Laísa mesmo, professora. Laísa. Gente, deixa eu mostrar para vocês só o que é que a gente vai estudar hoje, sabe? Porque eu sou assim, ó. Se eu não tiver... Ó o Anderson aí, que eu achei que era o professor. O Anderson tá com cara de professor, viu, Anderson? Gente, eu sou assim, ó. Se eu não tiver em mente qual é o objetivo de eu estar aqui sábado de manhã, né? Perdendo minhas 2 horinhas de sono, eu não funciono. Então, eu sempre passo isso para os alunos. A gente tem que saber o que é que a gente está fazendo aqui, né? Para poder fazer sentido, de que forma esse conhecimento de hoje vai ser útil na minha vida como técnico em agronegócio. Você está projetando aí para vocês? Sim, tá projetando. Sim, tá aparecendo. Aqui deu uma travada. Ah, passou? Bom. Ok. Pessoal, então nós vamos iniciar hoje a aula, né? Porque vocês já fizeram até a avaliação, né? Espero que todos tenham ido muito bem. Sobre qualidade e segurança alimentar. Eu sou Carla, né? Prazer estar aqui. Aí tem aí o meu contato, caso alguém queira discutir. A ideia dessa aula, desse momento, na verdade, é a gente compartilhar informações, tá? Então, é muito importante que vocês participem. O que eu vou falar aqui é algo que eu acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento, porque é algo do nosso dia a dia e é extremamente importante para a indústria de alimentos. Então, fiquem à vontade, tá? Podem ligar a câmera, falar, interromper. Não precisa levantar a mãozinha, pode abrir o microfone, porque às vezes eu estou com a projeção aqui e eu não vejo vocês, nem o chat, tá bom? Então, fiquem à vontade. Então, qual é o objetivo dessa aula? Por que nós estamos aqui, sábado, 10 da manhã, estudando qualidade e segurança alimentar? O que é que eu quero que vocês saiam daqui hoje, pessoal? Se todo mundo sair daqui sabendo identificar quais são os agentes que causam doenças nos alimentos e que tipo de grupo eles estão presentes e de que forma a gente aplicar boas práticas agrícolas e de manipulação pode ajudar a termos um alimento seguro, eu vou estar muito feliz. Então, o objetivo da aula de hoje é esse, é vocês identificarem os agentes causadores de doenças e como vocês podem aplicar as boas práticas para garantir um alimento seguro ao consumidor, né? Todo mundo tem responsabilidade aqui, tá? Quem trabalha diretamente com manipulação e quem não trabalha, todos nós, mesmo dentro da cadeia, somos responsáveis pela qualidade do alimento que produzimos, tá? Você pode ser ali o motorista da carreta que vai levar o produto para o supermercado. Você é responsável, ok? Então, se vocês olharem lá a apostila, nós vamos trabalhar hoje segurança alimentar na cadeia do agronegócio, tópico 3, esse tema 2, qualidade em alimentos. Vamos falar um pouco sobre gestão da qualidade e ali as boas práticas agrícolas de fabricação, e na próxima aula a gente continua com essa parte de boas práticas, e aí a gente fala também sobre embalagens, métodos de conservação, tá? Olha só, agora eu quero que vocês entrem num aplicativo chamado Mente, www, deixa eu escrever aqui no chat, para vocês me ajudarem a construir uma nuvem de palavras. Eu estou me sentindo a Fátima Bernardes, tá? Quero ter uma nuvem de palavras aqui também, mente.com, onde vocês vão escrever 3 palavras
que para vocês representam segurança alimentar. O que é que representa segurança alimentar? O código, gente, é esse aqui, ó. Deixa eu mandar lá no chat. Quando vocês clicarem nesse link, ele vai pedir um código. E aí vocês vão digitar 8302-1866 e vai dizer lá. E vai aparecer para vocês. O que você entende sobre qualidade e segurança alimentar? E aí vocês podem escrever 3 palavrinhas. Eu não vou saber quem escreveu, tá? É anônimo. Para a gente começar, para saber aqui o nível de conhecimento de vocês e aí dali, né, apertar o play para a gente discutir, porque é muito conteúdo para poucas horas. Então, nós temos que aproveitar da melhor maneira. Vocês estão conseguindo, gente? Sim, professora. Eu consegui aqui. Eduarda, bota aí as palavras que você mais relaciona à segurança alimentar. Bora, Felipe, Fábio. Bora, gente. Sabadão, daqui a pouco, hein? Vamos lá. Eu já estou vendo aqui algumas palavras. Deixa eu... Opa! Estou gostando, hein? Qualidade, consumidor final seguro, segurança das pessoas, transparência. Nossa, está muito bonito. Saúde alimentar, vida, segurança, mas qualidade está bem grande aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tá bonito aqui, hein? Vê se aparece aí para vocês. Confirma aí para mim, vocês estão vendo. Movimentando. A cada pessoa que coloca, as palavras vão mudando, mas qualidade tem sido a palavra mais destacada. Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Obrigada. Olha só, gente. Até o final, eu vou ver como é que ficou, tá? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber nessa disciplina. Primeira definição que a gente tem que saber. O que é segurança alimentar e o que é segurança de alimentos. São duas coisas diferentes, mas que estão relacionadas. E que muita gente faz confusão. Vê só. Qualidade... Não, vamos começar pelo mais simples. Segurança de alimentos diz respeito à produção de um alimento que não cause dano à saúde do consumidor. Então, está relacionado à qualidade do alimento, qualidade higiênico-sanitária. Ou seja, eu vou comer uma maçã e aquela maçã não vai ter nenhum tipo de contaminante, não vai me fazer mal. Se a maçã está mais madura, se a maçã está mais doce ou menos doce, essa aí já é uma questão voltada para a qualidade sensorial, tá? Mas independente do que vocês prefiram no consumo, o produto tem que ter uma qualidade higiênico-sanitária. Ou seja, não pode ter nenhum perigo ao consumidor, não pode fazer mal ao consumidor. Essa é a primeira definição. Então, segurança de alimentos diz respeito à qualidade daquele produto. Tranquilo? Sim. Sim. Perfeito. Programas, né? Sim. A segurança alimentar é uma coisa mais ampla. A segurança alimentar, ela chega a ser poética, sabe? Quando você vai estudar, de tão bonita que é. O conceito de segurança alimentar diz assim, que segurança alimentar é quando você oferece um alimento à população e esse alimento tem que ter qualidade nutricional e que deve estar disponível em quantidades suficientes. Segurança alimentar ela é tão importante, gente, que ela está na Constituição Federal. É direito de todo cidadão brasileiro ter acesso a alimentos. Segurança alimentar, quando eu digo que ela é poética, é porque ela envolve uma questão ambiental, social, cultural, muito forte. Então, as pessoas, elas precisam ter à sua disposição alimentos. O que significa isso? Eu tenho o direito de ir no supermercado comprar um alimento, de ir numa feira comprar um alimento, tá? E esse alimento tem que ter qualidade. É por isso que esses dois terminhos se misturam. Eles são muito parecidos,
e eles acabam se misturando. Então, vocês acham que a gente está vivendo um momento de segurança alimentar nesse momento? O que é que vocês me dizem, baseado nessa definição? Sim. Carlos, fala mais, Carlos. Está aí bonitando o microscópio. A gente está vivendo um momento de segurança ou de insegurança alimentar, gente? P. Nesse caso, é insegurança por todos os requisitos que estamos usando. Yes! Show! Gente, por causa da pandemia do Covid, a gente está vivendo um momento de insegurança alimentar. E não precisa olhar para longe, né? Tem muita gente passando fome aqui perto da gente. Está uma situação muito delicada. Recentemente saiu uma publicação de que 9% da população já está numa situação de extrema pobreza. Então, assim, a gente vive um momento de total insegurança alimentar. Se vocês pensarem, vocês lembram ano passado, no começo da pandemia, quando saíam as notícias no jornal falando que o pessoal na Europa, na Itália, Portugal, os supermercados estavam limitando a compra de alguns produtos. Vocês lembram disso? Só podia comprar X unidades de papel higiênico, 5 unidades de óleo. No Brasil, depois começou a acontecer isso também. Aquilo ali, minha gente, foi uma estratégia para evitar a insegurança alimentar, para evitar que faltasse produto. Por quê? Quando a pandemia foi anunciada, né, no mundo todo, as pessoas, nós todos, né, ficamos sem saber o que fazer, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Fora do país foi até mais rígido, né? As pessoas só podia sair uma pessoa da família em alguns países. Então, assim, tudo mudou e as pessoas tinham que ficar em casa. Então, elas precisavam comprar mantimentos para se manter em casa durante um tempo que ninguém sabia quanto, né? Então, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a comprar produtos ultraprocessados, que têm uma vida de prateleira maior, que iam durar o tempo indeterminado que a gente não sabe, comparada a, por exemplo, um vegetal, que dura ali uma semana, né? Uma semana e meia. Então, assim, os mercados, eles começaram a perceber que numa situação como a que a gente estava vivendo, era natural que as pessoas entrassem em paranoia e quisessem abastecer a casa, porque a gente não sabia o que estaria por vir. Então, eles limitaram o número de compras para evitar a insegurança alimentar. Por outro lado, minha gente, o povo começou a comprar tanta comida industrializada que a OMS, ano passado, precisou falar, galera, pessoal, a gente tem um vírus gigantesco aí, super poderoso. Se vocês continuarem comendo comida industrializada, vocês não vão ter resistência nenhuma para combater esse vírus. Então, vocês precisam se alimentar adequadamente, porque senão nós estaremos numa situação de insegurança alimentar. Porque vocês lembram que insegurança alimentar está relacionada à qualidade nutricional também? Então, minha gente, quando eu falo em insegurança alimentar, eu sempre falo assim para os alunos, gente, imagina que é uma régua. No extremidade, a gente tem a desnutrição, tá? A insegurança alimentar. Imagina aqui, que é esse lápis aqui. De um lado, a gente tem a insegurança, a desnutrição. Gente passando fome. Brasil tá aí, tá? A gente ia sair do mapa da fome em 2014 e voltamos. E agora, durante a pandemia, estamos assim, ó, muito mal. A gente nem sabe ainda, números oficiais, o quanto isso vai impactar. Mas desse lado, a gente tem a desnutrição. Do outro lado, da insegurança alimentar, a gente tem o excesso de alimento, mas que não tem qualidade nutricional. E aí é o caso que acontece nos Estados Unidos. O pessoal lá tem muito acesso a fast food. Não falta comida. Todo mundo é obeso lá, né? Todo mundo não, né? A boa parte da população é obesa, porque consome muito alimento, mas essa alimentação não é balanceada, não é rica em nutrientes, é uma alimentação processada. Então, a FAO e a OMS entendem que isso também é insegurança alimentar. Então, a gente tem os dois pontos. Por quê? Gente, tem saído vários estudos relacionando a morte por Covid e o fato das pessoas terem algumas doenças, como, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, que são doenças que estão completamente relacionadas à alimentação. E a sua classe social também diz muito
isso, né? Tem gente que não tem condição de ter uma alimentação baseada em frutas, em cereais. Então, né? Infelizmente, a gente sabe dessa realidade. Vocês concordam? Estão tão caladinhos. Tá aqui não é para eu ficar falando só, não, viu? Então, pessoal, já está todo mundo meio cansado, das aulas, já pelo horário, não. Bora conversar. Então, pessoal, o que é que a gente começou a ver? Notícias como essas, ó. Prefeitura de Fátima contribui com a segurança alimentar de famílias inclusas no Bolsa Família. Isso por quê? A segurança alimentar diz respeito à implementação de políticas públicas para garantir que todo mundo haja, para garantir que todos tenham acesso à alimentação. Então, quando a China, por exemplo, elaborou esse plano de segurança alimentar em meio à pandemia, ela tinha como objetivo evitar que faltasse alimento para o consumidor. E isso aconteceu, gente, quando o governo começou a fornecer aquele auxílio emergencial. Não é por nada, é porque o princípio básico é não faltar comida para o brasileiro. Então, ele tinha que dar aquele dinheiro, aquele auxílio, e aquilo ali era segurança alimentar, sabe? Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês que a segurança alimentar está muito presente na nossa vida e às vezes a gente não entende isso tão claramente, tá? Bom, então eu coloquei aqui a definição que eu tirei lá da ISO 22000. Vocês conhecem a ISO 22000? É um sistema de gestão de segurança, né, de alimentos que trata da segurança de alimentos e da segurança alimentar. Então, dentro da ISO tem um tópico de definições onde ela diz que segurança de alimentos ou food safety se refere à garantia da qualidade do produto que a gente consome e a segurança alimentar se refere ao direito de todos terem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, certo? Gente, deixa eu conversar aqui com vocês. Vocês estão numa área assim que tem se desenvolvido muito, numa região que tem muita oportunidade de emprego, que é uma das regiões mais promissoras do Brasil. E a gente tem aí pela frente que formar profissionais, nós do Senar temos que formar profissionais que tenham em mente um grande problema que a gente tem para enfrentar, e que já estamos enfrentando, na verdade, né? Que é o aumento da população mundial. Em 2017, pessoal, a FAO publicou um relatório que dizia que em 2050 nós teremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas no planeta. Nós temos atualmente 7,2 bilhões, mais ou menos, tá? Mas em 2050 nós teremos 10 bilhões. Então, assim, ó, o agro, de maneira geral, tem um desafio gigantesco pela frente, que é abastecer, produzir alimento para essa população tão grande. E aí, nesse relatório da FAO, ele dizia somente que a gente vai ter que produzir 70% do que a gente já produz. Aí você imagina aí, tem aqui uma pessoa logada com logística, a LZ Grãos. Imagina aí, não sei o nome, mas se quiser ligar o microfone e falar, imagina aí eu chegar a bater na porta da empresa da logística, a LZ Grãos, falar, ó, daqui a uma semana você vai ter que aumentar a sua produção aqui, né, o transporte de 70%. Gente, não dá, tá? É um desafio gigantesco que a gente tem pela frente. Então, no próprio relatório da FAO, ele dizia, olha só, dentre todos os países, o país que mais tem potencial para suprir essa demanda é o Brasil. Por que o Brasil? O Brasil ele tem potencial de aumentar a produção de alimentos em 40%, né, dentro desses 70% que é necessário. Contribuir com 40%, porque a gente tem um país enorme, de grande área territorial, e a gente tem um país que tem uma biodiversidade muito grande. Então, a gente consegue, a gente vê muito isso, né, a produção de vegetais sendo realizada em regiões antes que nem se pensava, né, desenvolvimento agrícola no nosso país é enorme, e aí a gente tem esse desafio pela frente, que é um desafio nosso, tá? É um desafio de vocês também, como técnicos em agronegócio, né, Carlos? Se quiser falar, pode falar, viu? Logística LZ Grãos. Precisa levantar a mãozinha, não. E professora, em questão nem só aumentar a quantidade, mas sim também aumentar a qualidade do produto.
Porque mesmo que não conseguimos produzir mais, se fazermos aquele alimento uma proteína ou algo diferente que supra a necessidade de outros alimentos, já é um grande avanço. Eu acho que esse é um dos É, principais motivos que nós devemos estar estudando. Não só apenas expandir a produção, né? mas fazer que os Uhum. alimentos tenham maior qualidade, porque não adianta aumentar os produtos e estarmos comendo simplesmente esponjas. Isso. O Carlos, você sabe que você falando isso tem total razão. Você me lembrou de uma reunião que teve entre grandes pesquisadores do mundo, onde eles falavam assim, ó, foi 2017, logo que a FAO lançou. Eles falavam assim, ó, certo, nós temos esse desafio, mas como é que a gente vai produzir alimentos em grande quantidade e que sejam realmente de qualidade, né, nutricionalmente, saudáveis, né, tem que ser saudável, e que a gente não use, não esgote os recursos naturais, porque eram esses três pontos: aumentar a demanda de alimentos saudáveis e mantendo, né, os recursos naturais, porque assim, ó, pessoal, a gente não pode, a gente tem que respeitar as próximas gerações, então a gente não pode esgotar os recursos naturais hoje, né, vou produzir aqui e meu neto que se vire na frente, não. Então essas foram as três perguntas de uma reunião bem famosa que teve em 2017, e os pesquisadores eles começaram a pensar em uma solução, porque o problema a gente já sabe, está bem claro. E, pessoal, engraçado que uma das soluções que tem sido apontadas é a produção de alimentos orgânicos, que, inclusive, na pandemia aumentou demais, né? Assim, o número de pessoas acessando sites para saber o que é orgânico, como produzir orgânico, como eu me cadastro, e o desenvolvimento da agricultura orgânica também tem crescido. Eu não vou entrar nessa discussão porque ela é longa, mas assim, o que a gente percebe, né, o que eu percebo da minha experiência é que a agricultura orgânica tem muito a ensinar a agricultura convencional e vice-versa, né? Não é uma competição. A gente está aqui para o desenvolvimento do agro, independente, né? É claro que a gente, como técnico em agronegócio, entende a importância do uso de agrotóxico, mas a agricultura orgânica não se limita só a não usar agrotóxico, né? Há uma questão social e ambiental que é muito bonita. Então, assim, as pesquisas, esses grandes nomes, eles indicam que a agricultura orgânica é um caminho bacana para a gente conseguir produzir alimentos saudáveis, alimentos de qualidade. E aí alguém pode falar, ah, mas isso não vai suprir a demanda de alimentos em 2050. Gente, mas a gente não está conseguindo suprir a demanda com a agricultura convencional também, né? Ei, professora, mas na agricultura hoje, o grande desafio está um pouco também no êxodo rural, né? As pessoas estão largando o campo e estão deixando de produzir alimento. Esse é o maior desafio também, né? No agronegócio. Ô, Anderson, você Professora, sabe que esse é um ponto que o pessoal destaca muito, né? Até chegar lá nesse desafio grandão que eu tenho ali na frente, 2050, eu tenho êxodo rural, eu tenho desperdício de alimentos, que é gigantesco. Gente, como é que eu vou conseguir dar conta de... Não adianta a agricultura, né, o agro produzir, se a gente está desperdiçando, né? A gente, que eu falo, consumidor também, né? Que desperdiça muito. Então, esses são grandes problemas que a gente precisa enfrentar para poder chegar. Mas, por outro lado, eu tenho muito orgulho assim, do agro do Brasil. A gente, vocês têm também. A gente tem visto um desenvolvimento em tecnologia que é muito bonito. Essa agricultura, o agro, né, 4.0, ela vem de uma forma usando inteligência artificial, modificação genética. É um negócio tão bonito de ver, e a gente vê o esforço do campo para conseguir suprir essa demanda, né? Então, a gente vai conseguir chegar lá, mas a gente precisa muito falar sobre segurança alimentar, nesse sentido de que o produto tem que ser realmente de qualidade e a gente precisa diminuir o desperdício. Não tem como, a gente precisa reduzir o desperdício na produção e também como consumidor durante o consumo. Pode falar logística. Logística, fala o seu nome, para não ficar falando logística. ei, professora, Oi, eu Carlos. acreditava muito na teoria de orgânica, tanto que eu faço parte de um projeto de compostagem aqui na cidade. Só que quando eu fui trabalhar, vi que é bem diferente como é que funciona. Não, é, primeiro que os produtos orgânicos não, de jeito nenhum, conseguem oferecer a demanda do Brasil e nem para o exterior, que a gente não produz só para a gente, produzimos para nós e para os outros. A gente passa fome, mas a gente vende para os outros, mais para os outros, inclusive. Uhum. E quando a gente vai para o campo na larga escala, vemos que a situação muda.
Aí eu falava assim, por que os agricultores usam tanto agrotóxicos? Mas se não usar, não planta. Igual mesmo onde eu trabalho, a gente vê mais soja e algodão e café. Se não Aham, aplica fungicida, sim. a ferrugem destrói a soja. Se não aplica herbicida, a ramulária destrói o algodão. Se Aham, não aplica inseticida, o bicudo destrói o algodão. é. Então, simplesmente não é parar de aplicar. Se não parar de Não, aplicar, para de produzir. não. Eu No acredito que um dos cafeeiro, escapes, eu acredito e que no um dos café, escapes, eu acredito que um dos escapes para isso seria os alimentos transgênicos geneticamente modificados, que Isso. não precisaria produzir mais, produziria com mais qualidade. Aham. Fala, Anderson. Você ia falar do café. no café também é do mesmo raciocínio dele. Lá em Minas, por exemplo, o pessoal lá, eu morava lá, é Aham. assim também. As pessoas talvez penderam uma época pro orgânico, só que, tipo Nossa, assim, se o vizinho não cultiva orgânico, você também não pode cultivar porque afeta a sua lavoura. E aí isso é o maior limitador hoje na agricultura, é isso, na orgânico. isso. Gente, a discussão é muito maior, né, do que a gente pode comentar aqui em 2 horas. Mas só queria falar para vocês o seguinte: é difícil, eu sei, eu vivo essa realidade, né, de agricultura convencional e orgânica. A gente sabe que não é tão simples. Mas a gente também tem que pensar que a agricultura convencional tem anos de desenvolvimento. A agricultura orgânica ainda está começando. Vocês terem ideia, a legislação é da agora, 2000, dos anos 2000, não vamos lembrar exatamente. Então, assim, é muito recente. Então, tem muita coisa ainda a aprender, né? A convencional está muito à frente, mas a gente também precisa. Eu acho que as duas têm que ensinar, sabe? A gente precisa aprender, a orgânica precisa aprender com a convencional. Toda essa tecnologia, uma coisa que eu admiro muito na convencional é a utilização de organismos geneticamente modificados, que eu acho que é uma solução muito viável, mas a orgânica não aceita. E não é esse bicho, não é essa, né? Às vezes a gente tem organismos geneticamente modificados, acontece naturalmente. Estou falando transgênico, tá? Estou falando de organismos geneticamente modificados. Naturalmente, uma planta se cruza com a outra, né? Assim, e aí traz outra planta. Então, assim, tem que aprender a convencional com a orgânica com a convencional. E essa discussão vai continuar, e é bacana a gente discutir isso por causa dessa questão de segurança alimentar, né? Mas vamos lá. Como é que vocês acham que vocês, como técnico em agronegócio, podem contribuir para a segurança alimentar? De que forma vocês, daqui a pouco formandos, podem contribuir para garantir a segurança alimentar? Cadê Uma a das Fabiana? formas, Ô, Fabiana, eu estava pensando em você. uma das formas de fazer a segurança alimentar é durante a colheita, no plantio, pós-colheita e na hora de que for colocar esses produtos para a população consumir. Na produção, é o uso dos defensivos corretos, que não vai ter resíduos nos alimentos. Na pós-colheita, fazer a higienização correta desses produtos, verificando se tem algum resíduo e retirando esses produtos que pode conter esses resíduos e danificar os outros. E quando os produtos vão para a vitrine, né, que já é na logística e para a população consumir, é separar o que está ruim dos que está bom, porque durante o processo de transporte pode ocorrer danos nesses produtos que possam ser contaminados. Isso. Ou seja, resumindo tudo que a Flaviana falou, produzir qualidade e evitar o desperdício. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se a gente produz um produto de qualidade, consequentemente, a gente vai estar ajudando, né, a reduzir o desperdício, mas isso faz parte de toda uma cadeia, como ela comentou, né, do armazenamento até o momento que chega na mesa do consumidor. Então, acho que a gente pode pensar por esse lado, né? As empresas também estão pensando dessa maneira, né? Vamos diminuir as perdas que acontecem durante o processo produtivo. E aí, gente,
eu entrar aqui na qualidade, porque, ó, poxa, Carla, você está falando de segurança alimentar e a segurança dos alimentos, né? Olha só, são termos que andam juntos, né? Então, a gente precisa fornecer um alimento de qualidade em quantidades adequadas para ter uma segurança alimentar. E aí, o que seria qualidade? Aí, se eu perguntar isso aqui, gente, o que é qualidade para vocês quando vocês vão num restaurante, né? Então, assim, cada pessoa vai falar o seu ponto de vista, porque qualidade é algo muito pessoal, né? Está muito relacionado às nossas vivências, à nossa renda, às nossas questões culturais. Mas, falando de condições higiênico-sanitárias, qualidade é a ausência de perigos. Então, quando a Eduarda, o Iago, o Felipe, qualquer pessoa aqui vai no supermercado comprar um frango, ele espera que aquele frango, ele pode até esperar que aquele frango seja salgadinho, tenha uma pimenta, alguma coisa assim, mas ninguém aqui vai esperar encontrar um dano, um perigo nesse alimento. Então, a ausência de perigos é qualidade. E é nessa qualidade que a gente vai focar na aula de hoje, tá? Na qualidade higiênico-sanitária. De que forma a gente pode produzir um produto que não cause nenhum dano à saúde do consumidor, tá? E agora eu botei o quiz aqui só para ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio, para a gente trabalhar o nosso cérebro essa manhã, né, de sábado. E aí vocês vão me respondendo aqui pelo microfone ou pelo chat mesmo, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas sobre esses conceitos que estudamos. Vê só. A primeira é: a segurança alimentar é a garantia do direito a, letra A, alimentos de qualidade, letra B, quantidade suficiente de alimentos e de modo permanente, letra C, alimentos com base em práticas alimentares saudáveis, ou letra D, todas as respostas anteriores. O que é que vocês me dizem, hein? Todas as respostas anteriores. Show, Flaviana. É bem isso mesmo, é bem aquela definição. Concorda, Anderson? Liza, tá caladinha. Perfeito. Perfeito, né, gente? Então, entendemos essa definição, essa diferença, né? Porque isso realmente causa muita confusão. E aí eu estava dando aula ali para os meninos de Jazeiro e eles falaram, poxa, essa aula devia ter sido antes da prova. Não sei se caiu alguma questão assim que confundiu, mas é algo que realmente confunde. Bora para a próxima. Existe uma previsão de crescimento populacional de cerca de 10 bilhões de pessoas no mundo até 2050. No Brasil, a estimativa feita pelo IBGE estima que até 2030 haverá 223 milhões de habitantes. Diante dessa situação, dessa realidade futura, já existe uma preocupação a respeito da garantia do acesso a uma alimentação adequada e permanente, de forma sustentável. A atenção em relação à sustentabilidade e à produção de alimentos não é algo recente, tem sido algo da comunidade científica. Sobre isso, o que vem ganhando destaque e relevância são as questões voltadas à promoção de eu acabei de comentar com vocês, que resultem em ações e políticas voltadas à valorização do e das terras brasileiras. Que alternativa vocês acham que mais se enquadra aí? Não entendi. Pode repetir, professora, a pergunta? Nesse texto aqui pequeno, a respeito do que vem ganhando destaque e relevância, são questões voltadas à promoção de aí você vai completar. O que é que você acha que está ganhando destaque em relação a isso que a gente vem discutindo? Aí veja qual alternativa se enquadraria melhor para completar. Alguém está dizendo aqui letra C, Ana Luísa. Eu também vejo como a letra C. Letra C. Muito bem, é isso mesmo. É bem aquilo que a gente estava comentando, né? Uma agricultura que seja sustentável, que respeite as próximas gerações, né? O meio ambiente, e que resulte em ações e políticas voltadas à valorização do mercado de alimentos, mas também do agricultor, né? Essa questão aí eu acho que poderia ser até complementada, e da capacidade produtiva nas terras brasileiras. Muito bem. Bora lá. Só mais um. Qual é a definição de segurança de alimentos, pessoal? Essa tá melzinho na chupeta, que nem dizem. A muleta.
que vocês acham? Letra B. Letra B, Eduarda. Certeza, gente? B de bola. B, certo. Isso. Garantia que os alimentos não causarão efeitos adversos à saúde do consumidor quando for preparado e consumido de acordo com os pretendidos. Exatamente, a letra B. Tá bom, Eduarda? É porque elas são muito parecidas. Certo. Isso, é que eu achei assim, elas bem parecidas. Elas são. Sim. As pegadinhas que a gente faz para ver se o aluno está acordado no sábado de manhã. Tá? Bom, gente, aí a gente vai entrar agora nessa questão de qualidade. Aí na apostila de vocês, não sei se vocês estão com ela, mas tem uma parte que fala sobre perigos. E a gente vai comentar sobre eles, destacando alguns acontecimentos reais e atuais, para exemplificar, para vocês entenderem. Então, vejam só, pessoal. O perigo é a presença de algum contaminante no alimento que pode causar danos à saúde do consumidor. E aí eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá bom? Esse dano, ele pode ser físico. Por exemplo, vou comer um feijão, aquele feijão verde, me distraí ali e tinha uma pedrinha e eu mordi e quebrei o dente, né? Teve um colega que quebrou o dente há pouco tempo numa situação dessa. Isso aí é um perigo físico. Causou um dano físico ao consumidor. Ou então comi um queijo que me fez mal, vomitei. Então, isso foi resultado de um perigo. O dano que o alimento pode causar, ele pode ser tanto um dano físico, como nesses casos que eu falei, quanto um dano moral, que não causou um dano físico em você, mas que te deixou constrangido. Por exemplo, vou tomar uma sopa e tem um fio de cabelo na sopa. Tem gente que chega a vomitar, né? Mas tem gente que só acha nojento. Poxa, estou no restaurante, comprei uma sopa, né? Então, assim, esse tipo de dano que os perigos causam não são só danos físicos, ok? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, pode ser sim um constrangimento, um dano moral. Tranquilo? Os perigos, eles podem ser classificados como químicos, físicos e biológicos. Quando a gente olha para perigos físicos, isso diz respeito à presença de alguns compostos estranhos aos alimentos. Então, por exemplo, prego, pedra, madeira, cabelo. Teve um aluno agora do Paulo Juazeiro que comentou que a irmã dele comprou uma linguiça de uma marca famosa e tinha um prego dentro da linguiça. Então, caracterizou bem um perigo do tipo físico, né? Imagina, por sorte, ela não se machucou, não comeu, mas ela colocou na justiça e ganhou a causa. Realmente foi uma falha aí, que pode ter sido intencional ou pode ter sido um acidente, né? O perigo físico, pessoal, quando a gente discute perigo físico, químico e biológico, vocês acham que qual é o pior, assim? Qual perigo chega a ser pior? Dá para Perigo biológico. Biológico, né? Porque biológico a gente não consegue ver se tem o contaminante ou não. Já o físico, no caso aí do prego, ela tirou o prego, solucionou o problema. Se fosse um risco biológico, por mais que ela fosse um expert, ela não conseguiria saber o perigo que estaria lá. É verdade. De maneira geral, a gente sempre vai achar o biológico, e realmente o poder de dano à saúde do biológico é muito mais alto, né? Só que, assim, o perigo físico, ele também impacta muito numa empresa. Porque você imaginar que o perigo físico está muito relacionado a fazer recall do produto, recolher o produto, a marca pode ficar prejudicada, então isso vai impactar. Para vocês terem ideia, em 2018, houve muito recall nos Estados Unidos de produtos em virtude da presença de perigos físicos. Então, foi o ano que mais teve, que o pessoal, as empresas tiveram mais que recolher. Então, isso impactou muito economicamente, né? E também na marca, né, que fica mal vista.
Então, nesse ano, o perigo físico para aquela região se destacou muito mais do que o perigo biológico, que a gente acha, né, acaba desvalorizando. A chance, imagina, a chance de ter um prego é muito menor. Mas não, todos os perigos têm que ser considerados, tá? E aí eu trouxe para vocês uma situação que em 2016 chamou muita atenção do público em geral, porque foi uma surpresa para todo mundo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2016 a Anvisa recolheu umas marcas de extrato e molho de tomate e aí publicou que essas marcas tinham uma quantidade de pelos de roedores acima do que era permitido. E aí isso saiu na mídia das mais diversas formas, né? Daquelas situações mais bizarras de matéria que o pessoal faz para chamar a atenção mesmo, causando medo nos consumidores e tudo mais. E uma marca que foi muito comentada na época foi a Elefante, porque é uma marca que passa uma confiança muito grande para o consumidor, e foi uma surpresa para os consumidores saberem que ela tinha pelo de roedor. Então, muita gente não sabia dessa questão de que os produtos podem, sim, alguns produtos ter pelo de roedor, em que existe um limite para isso. Então, o que é que acontece, pessoal? Em 2014, saiu uma resolução, a 14 de 2014, que limita o quanto que pode ter de pelo de roedor em alguns produtos. Porque, ó, vocês são do agro, nós somos do agro, a gente sabe que alguns produtos vêm do campo, produtos como, por exemplo, chá, café, grãos, né, de maneira geral, são secados em um ambiente aberto, e por mais que algumas empresas usem tela, a presença de mosca, de barata, de aranha, de teia de aranha, é algo que existe, né? Então, assim, não dá para você dizer que não pode ter nada, zero, na presença desses insetos, desses roedores, porque não fazer esse controle, né? Vocês concordam? Então, a legislação, ela definiu o que limites. Então, ela fala assim, ó, ok, pessoal do agro, eu entendo vocês, mas vamos colocar um limite, porque acima desse limite o consumidor pode passar mal, pode sofrer algum dano. E aí ficou ótimo. Então, antes de 2014, a gente consumia pelo de rato, de barata, de mosca, aí a torta e a direita sem saber. De 2014 para cá, os pelos melhoraram, né, com a legislação. Então, só para vocês terem ideia, para a farinha de trigo é permitido 75 fragmentos de inseto a cada 50 gramas. Aquele chá de menta maravilhoso que a Flaviana toma antes de dormir, após um dia cansativo de trabalho, é permitido 300 fragmentos de insetos em 25 gramas e 5 insetos inteiros mortos em 25 gramas. Tá? Então, assim, o público leigo fica assustado com isso, mas quando você explica o porquê, gente, pelo amor de Deus, não tem como, né? Não tem como eu ter controle total dos vetores, né? Então, a legislação aceita e a gente consome. É claro que isso, dentro do limite, não vai fazer mal para a gente. Mas acima do limite, como aconteceu com essas marcas, aí sim poderia fazer mal e por isso que repercutiu da forma que repercutiu. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Pronto. Aí, Franklin, o que é que aconteceu em 2018? Como eu falei, foi um ano que realmente deu o que falar em relação a perigos físicos. Essa empresa, Wayne Farms, recolheu aproximadamente 20 toneladas de frango depois que um consumidor identificou um metal em uma das suas embalagens. Então, a empresa não sabia dizer se o que é que tinha acontecido, se foi intencional, se foi algum parafuso, algo que soltou de um equipamento, e o que é que ela fez? Recolheu tudo. Isso teve um impacto gigantesco para a economia da empresa, mas assim, a empresa precisa assumir a responsabilidade, né? Sairia muito mais caro se alguém sofresse algum dano por causa do consumo de um produto com um pedaço de metal no seu produto. E aí a contaminação intencional também aconteceu em 2018, nesse caso, foi assim, ó, algo que repercutiu muito na Austrália. Um funcionário, um colaborador insatisfeito, colocou agulhas nos morangos. Então, tanto é que isso, hoje em dia, a gente tem o maior cuidado dentro de uma unidade de processamento, né? Os colaboradores são proibidos de entrar com mochila, com qualquer tipo de
de objeto lá dentro, né? A gente tem todas as boas práticas voltadas para isso, para garantir e para evitar que esse tipo de contaminação aconteça. E essa empresa também, Mars, de chocolate, teve que recolher produtos, esses chocolates em 55 países, depois que um consumidor encontrou um pedaço de plástico vermelho em uma barra dessa de chocolate. Gente, então vocês conseguem entender que o perigo físico, ele também tem uma importância, ele também é perigoso, por mais que, como o Carlos comentou, o consumidor vai visualizar e não vai consumir, mas é o nome da empresa que está ali, né? E é aquela questão do dano moral, não necessariamente físico. Um outro tipo de perigo diz respeito ao químico. E aí o perigo químico, ele é bem estudado e a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, porque na maioria das vezes pode chegar a ser fatal, tá? O perigo químico, ele provém da presença de compostos químicos estranhos ou de toxinas que são produzidas por micro-organismos que estão naqueles alimentos. Eu vou trazer para vocês uma apresentação aqui de como esses perigos podem aparecer, só para vocês visualizarem. Eles podem estar relacionados à presença desses perigos de maneira direta, quando o manipulador manipula a matéria-prima. E aí, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é aquela história. Manipulador não é só quem tem contato direto com o alimento, tá? O pessoal do campo é manipulador, é responsável pela qualidade do alimento. A pessoa que está cuidando desse alimento no armazenamento, o motorista da carreta é manipulador de alimento. Todos nós, dentro da cadeia, temos responsabilidade com aquela qualidade de alimento, tá? Então, pode ser direta, através da manipulação da matéria-prima, ou indireta, que seria, por exemplo, a presença de agrotóxicos em vegetais, a presença de antibióticos em animais, a presença de um composto químico que passou da embalagem para o alimento, e aí, por incompatibilidade, causou uma toxicidade ali naquele alimento. Então, tudo isso também está relacionado. E aí, de maneira direta, a gente pode controlar ou não, tá? Só a título de informação, os contaminantes químicos inevitáveis ou incontroláveis estão relacionados, por exemplo, às toxinas que são produzidas por micro-organismos. Eu não tenho como, uma vez que são produzidas, eu não tenho como eliminar. Elas são resistentes a altas temperaturas e a baixas temperaturas, tá? Os alimentos, eles podem, em determinadas condições, produzir metabólicos que são tóxicos. Então, a gente não tem, uma vez produzidos, não tem como eliminar. Ou metais pesados que vêm do campo, né, do solo. A gente não tem como, né? Se não fizer uma análise antes e tentar evitar esse problema, depois de estar presente no alimento, a gente não tem como resolver. Mas, de maneira controlável, a gente tem a dosagem de aditivos, né, que é uma coisa que chamou muita atenção na Operação Carne Fraca. Não sei se vocês estão lembrados, em 2017, a Polícia Federal, né, deflagrou aquela operação, que foi uma auê, impactou diretamente nós todos aqui no Brasil, e alguns dos problemas estavam relacionados à utilização de aditivos em excesso para encobrir má qualidade de produtos cárneos. Na apostila de vocês, na página de perigos químicos, ele define toxinas naturais, e aí tem as toxinas marinhas, que são produzidas por algas, e geralmente o consumidor sofre os danos por consumir um peixe, um fruto do mar. Os metabólicos tóxicos de origem microbiana, quando o micro-organismo contamina aquele alimento e produz um metabólito, ou as toxinas do cogumelo. Sobre isso, eu queria trazer aqui para a nossa discussão o caso que aconteceu com a pernambucana, uma moça de 31 anos, que consumiu um peixe com a sua irmã, né, lá em Recife, e passou muito mal a ponto de vir a óbito. Vocês lembram desse caso? Vocês lembram? Sim. No início, Meu Deus, se eu não me engano, foi um salmão. eu não me lembro o peixe exatamente, Carlos, qual foi. Mas eu lembro que quando eu vi essa matéria, não sei se aconteceu com vocês, quando eu vi essa matéria que ela tinha consumido, a gente não tinha informação ainda que ela estava no hospital, eu falei, caramba, a mancha de petróleo. Vocês lembram? Foi a primeira coisa que eu pensei, eu disse, rapaz, ou foi alguma coisa com aquela mancha de petróleo,
ou então foi o armazenamento inadequado, que a gente sabe como é que se armazena esses peixes, né? Como é que as pessoas vendem. E aí depois, eu lembro que muita gente nos grupos de alimentos comentando que poderia ser isso mesmo e tal. E aí depois a gente teve a notícia de que, na verdade, foi por causa da presença dessa toxina, e é esse fungo que essa alga produz, e o peixe se alimentou dele, e não era nada daquilo que a gente estava pensando. Na verdade, uma doença que existe há muito tempo, né? Veio da Europa, surgiu primeiramente na Europa ali, ele já tem muitos estudos, mas ainda carece de muitas informações. Se vocês forem ler artigos científicos, ainda é muito vago. E é uma doença que está acontecendo muito na Bahia. Tem mais de 80 casos relatados. Não foi tão forte a ponto de causar morte como o dessa moça, mas há vários casos relatados aqui na nossa região em que a gente precisa ficar atento. Porque essas toxinas, pessoal, elas são resistentes ao calor e ao frio. Elas não são eliminadas com processo térmico. Eu lembro que na época saiu até nos jornais que a moça tinha comprado para consumir em casa e ela cozinha o peixe. Então, assim, não é uma coisa, não é algo que a gente consegue eliminar. Então, o problema dessas toxinas, né, é que a gente pode até eliminar o micro-organismo, mas se esse micro-organismo tiver produzido a toxina, a gente não tem como eliminar. Então, o grupo de micotoxinas entra em perigos químicos, tá? Por mais que sejam produzidas por micro-organismos, tá? E essas micotoxinas, elas são metabólitos secundários, da mesma forma que a gente estressa uma planta, e essa planta produz metabólitos secundários de interesse para a nossa saúde, como, por exemplo, vai produzir ali polifenóis, ácido ascórbico, a gente pode estressar o micro-organismo, e esse micro-organismo produzir um metabólito secundário, que é a micotoxina, que não é de interesse. Nem todos os fungos produzem micotoxinas, tá? E a presença desse fungo não necessariamente está relacionada à produção da micotoxina. Então, a gente precisa ficar de olho, e tem muita gente que vai comer o pão e o pão tá com fungo, tira a metade e come o resto. Gente, não, pode ter micotoxina ali, né? Então, existem os principais fungos que produzem, tenho certeza que vocês já ouviram falar, principalmente quem trabalha com grãos, né? Que são aspergilos, que produzem aflatoxinas, das mais diversas, né? São várias. O fusário, danado, o pessoal não gosta nem de ouvir no campo esse nome, né? E o penicilino, que acabou sendo utilizado para a produção de vacinas, né? Da penicilina. Ok, pessoal? Vocês estão aí? Estão comigo? Como é que tá? Deixa eu ver a hora aqui. É muita coisa para a gente falar em pouco tempo, são assuntos bem discutíveis, né? Tem muita coisa legal. Vocês estão muito caladinhos, acho que já estão bem cansadinhos. Olha só, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu em 2017. Em 2017, houve um surto no gado, lá no Mato Grosso do Sul. Foram quase 10 mil animais que passaram mal depois de consumir uma ração que estava contaminada com uma toxina que a gente chama de toxina botulínica, que é produzida pelo Clostridium botulinum. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma das toxinas mais perigosas que a gente tem. Inclusive, quando a gente vai processar alimentos de origem animal, a gente utiliza aditivos para evitar o desenvolvimento dessa bactéria específica, porque ela é muito perigosa. E aí vocês imaginam que vocês criam gado e no outro dia de manhã vocês vão para a área de vocês e encontram essa imagem aí. Nessa fazenda, o milho que estava intoxicado, a silagem de milho estava intoxicada com essa bactéria, com essa toxina, né, produzida pela bactéria, acabou matando mais de 1.000 animais. E nessa região aconteceu em outras fazendas com animais dos mais diversos, né, que consumiram silagem de milho, de sorgo também estava contaminado. E, pessoal, a característica dessa toxina é fazer com que a gente, né, e os animais percamos os movimentos. Então, isso impactou diretamente na mastigação
né, dos animais, porque trava a face de um jeito incrível, e no movimento também, nas patas e tudo mais. Então, aproximadamente 10 mil, um pouco menos, animais sofreram com essa doença, né? Estavam aí intoxicados por essa bactéria, mas aí, nesse caso, aproximadamente 1.000 animais, 1.100, acabaram morrendo em função dessa contaminação. E aí, a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que cuidar realmente da ração desses animais, que é muito perigoso. Pessoal, aí a gente tem alguns órgãos que cuidam, né, que fiscalizam, que estabelecem limites. No caso do Brasil é a Anvisa, mas a gente tem também a FAO e a OMS que criaram códigos alimentares que vale para todo mundo. Onde a gente consegue, por exemplo, saber qual é o limite máximo permitido de aditivos para os diversos tipos de produto, tá? Então, assim, ó, no caso da menina, do peixe, a gente não tem uma legislação que diga quanto que pode ter de toxina presente no pescado. O que a gente tem é na ração do pescado, quanto que pode ter, tá? Então, essas legislações, elas ainda precisam ser atualizadas, precisam ser revistas, porque diz respeito, né, à segurança dos alimentos que vai ser consumido pelas pessoas. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês em relação a perigos químicos diz respeito a compostos químicos estranhos, tá? Então, a gente tem as micotoxinas e toxinas, e nós temos também os compostos químicos, que nesse caso está muito relacionado a agrotóxico, antibiótico, produtos de limpeza, então isso também pode causar uma contaminação no alimento. Agrotóxico está aí sempre sendo discutido, a gente entende, todo mundo entende aqui a importância no campo, né? Mas não podemos deixar de perceber que muitas pessoas têm desenvolvido doenças, inclusive cancerígenas, por causa desses produtos químicos que são fortes, né? Então, o Brasil lidera aí o uso de agrotóxico, né? A gente consome aproximadamente 7 litros de agrotóxico, seja na água que vem contaminada, seja ao respirar, né, o ar. Então, há vários casos. Esses números, acredito que sejam ainda maiores, porque muitas vezes a gente acaba desencadeando, o agrotóxico acaba desencadeando uma doença que lá na frente a gente não vai fazer relação, né? Então, é sim um perigo, e é por isso que a gente está sempre de olho nos limites, né? Todo mundo aqui tem certeza que está sempre de olho em quando vai colher aquele produto, quando foi que foi aplicado, já para garantir e que não haverá intoxicação por agrotóxico, e também porque a gente se preocupa muito com esse tabu, né, que é o vilão, mas está ali porque, enfim, a gente usou agrotóxicos para proteger de pragas, tá? E um caso que eu queria mostrar para vocês, que aconteceu muito recentemente, que eu acho que a maioria aqui ouviu falar, é o caso da cervejaria Baker, né, que essa cerveja foi contaminada depois que houve um microfuro, né, no tanque de resfriamento. Não sei se todo mundo lembra, foi em dezembro de 2019, algumas pessoas passaram mal ali perto do Natal, eu me lembro até a data disso, que realmente foi muito forte. 7 pessoas morreram. Depois a polícia identificou que, na verdade, a empresa resolveu utilizar dietileno glicol, um álcool que é usado para refrigeração do tanque, mas que é tóxico, não é recomendado. Então, assim, ó, se a empresa tivesse usado o etileno, eles teriam conseguido refrigerar o tanque, e se tivesse vazado, as pessoas iam ficar um pouco mais bêbadas, mas não iam morrer. Então, isso foi algo realmente que chocou o Brasil e que deixa uma lição muito séria para nós, tá? Para todos nós. Nós somos responsáveis pela vida das pessoas. Então, minha gente, cuidado quando vocês forem assinar documentos nas empresas que vocês trabalham, tá? Muito cuidado, porque assim, os donos dessa empresa vão responder, 11 pessoas aproximadamente vão responder esse processo, mas o técnico que estava ali dentro, que assinou, vai estar com o nome manchado
para o resto da vida. Então, muito cuidado, tá? Esse exemplo aí mostra que não é brincadeira a nossa função, a gente lida com pessoas. E, além disso, a gente tem também contaminação do suco ADES, que repercutiu na mídia também, do todinho. O todinho é danado para ter contaminação. Nesse caso, o todinho houve uma contaminação durante o processo de higienização dos equipamentos. Então, geralmente, essas empresas utilizam sistemas fechados, né? E aí a higienização acontece com detergentes ácidos, alcalinos, depende do produto, da matéria-prima. E aí, no processo de lavagem, nem todo o detergente foi retirado e acabou que invasou-se o produto, a bebida, com detergente. E eu lembro que, nesse caso, aconteceu até que um menino morreu, uma criança morreu, depois de consumir o detergente. Então, a PepsiCo respondeu, disse onde foi a falha, corrigiu. É uma empresa séria, que tem um sistema de controle de qualidade muito eficaz e que nem por isso, né, não deixou de sofrer com esse problema, né? Alguém quer fazer algum comentário? Cadê vocês? Eles estão muito calados. Bora seguir. E sobre os perigos biológicos, esses perigos eles estão relacionados à presença de micro-organismos patogênicos nos alimentos, tá? Então, a gente tem hoje Covid aí assustando, as pessoas não sabem se passa de um alimento para outro, tem muita informação errada na internet, tá? O alimento não é capaz de transmitir esse vírus. A gente pode pegar após esse alimento ter sido manipulado por alguém que está contaminado, tá? Mas não chegou nesse nível ainda de o alimento conseguir contaminar, passar esse vírus para uma pessoa. E aqui eu trouxe novamente o exemplo do todinho, que aí, nesse caso, também repercutiu bastante, porque houve uma contaminação por uma bactéria chamada Bacillus cereus, e aí causou também problemas na saúde de várias pessoas. Então, a PepsiCo acabou respondendo por isso também. E outra coisa, isso foi em 2018, então, recentemente, em 2011, já tinha acontecido uma contaminação com detergente. Então, foi algo que realmente deve ter pesado ali na empresa, né? O pessoal deve ter esquentado a cabeça, porque acaba queimando a marca, né? O consumidor que é mais consciente acaba preferindo consumir uma outra marca. E agora, muito recentemente, a gente teve a triste notícia de que havia sido, estava sendo revendido, né, aqui no Brasil, frango contaminado por salmonela. Salmonela é extremamente perigoso. Esse frango tinha sido mandado para a Europa e aí foi rejeitado. E aí, o que é que a gente fez? O que é que as empresas fizeram? Vamos vender aqui para o Brasil, né? E aí, isso aí repercutiu fortemente na indústria de carnes, porque é de muita responsabilidade, né? E eu trouxe aqui só para a gente discutir esse caso da China, que detectou coronavírus em frango do Brasil, e que na época eu lembro que foi, nossa, deu maior erro, foi bem difícil. Eu lembro que a fábrica teve que fechar, e eles precisaram testar todo mundo. Deve ter dado uma dor de cabeça enorme. Vocês lembram disso? Nesse caso, pessoal, não tem condições da gente, desse vírus, ter saído aqui do Brasil e chegado na China, tá? Por dois motivos. Primeiro, que ele não suportaria as temperaturas, ele poderia até ficar inativo ali, né? E depois, quando na mudança de temperatura, voltar a estar presente. Mas esse frango foi congelado, chegou lá congelado. E o tempo também, né? Demora muito tempo, foi de navio e tudo mais. Então, o que pode ter acontecido nesse caso da China é que a contaminação aconteceu na embalagem por alguém que manipulou esse frango ao chegar lá, ao chegar na China. Alguém que estava contaminado provavelmente manipulou e contaminou a embalagem do frango, tá? Não o frango. Então, isso aí foi realmente algo que repercutiu aqui para a gente.
E que uma situação dessa fecha completamente a porteira, como dizem, né, para a gente vender para outros mercados, como aconteceu na Operação Carne Fraca, que realmente a gente sentiu ali. Foi um momento bem delicado para a indústria de produtos carnes. E agora, em abril, a JBS, que é uma empresa brasileira, mas que cresceu muito nos Estados Unidos, tem inclusive um documentário da Netflix muito interessante sobre fraudes, falando sobre a JBS, precisou recolher 2 toneladas de carne que estavam suspeitas de estarem contaminadas com uma bactéria chamada Escherichia coli, ou Escherichia coli. Ô, professora, qual é o nome da série que fala sobre a JBS na Netflix? Ai, Flaviana, deixa eu me lembrar, é um nomezinho só, Hunter. Eu vou me lembrar até o final da aula. Na verdade, são 4 ou 5 episódios, cada um fala da fraude em um alimento. Um do mel, o outro do leite, e tem esse da carne, que fala sobre a JBS, de como ela cresceu no Brasil e de como ela conquistou os Estados Unidos. Deixa eu só ver aqui o nome. Menina, eu assisto tanto documentário, adoro. E eu acabo não me lembrando de todos. E esse já é um pouco velho. Ah, achei, é isso mesmo. Vou botar aqui, ó. Esse aí tem um episódio só sobre a JBS. É bem legal de assistir. Então, pessoal, essa questão do perigo biológico dessa bactéria, essa é uma bactéria que está presente nas fezes de animais de sangue quente. A legislação permite, mas tem um limite. Então, passou desse limite e o risco de contaminação é grande. Então, para evitar problemas futuros, a empresa resolveu recolher essa carne. Tá? É uma notícia bem, bem nova, bem recente. E aí a gente fica pensando que é só em produtos processados, mas em produtos in natura, essas contaminações também podem acontecer. E no caso de produtos in natura, é ainda pior. Por quê? Porque a gente consome sem passar por nenhum processo, né? A gente, no máximo, lava, higieniza e descasca, né, e come. Então, assim, para frutas e hortaliças, para folhosas, esse tipo de contaminação é muito perigosa. O que é que a gente tem aqui no Vale São Francisco que eu posso falar para vocês? Tem uma empresa querendo tratar esgoto doméstico para irrigar manga. Então, estava até uma discussão em relação o empresário quer muito fazer isso, é muito interessante, é permitido. Ele tem que ter muito cuidado no tratamento que ele vai dar, porque realmente é um resíduo de alto grau de contaminação. Vai ser aplicado numa cultura que não vai ter essa água, não vai ter contato direto com o fruto, né? Então, não tem nenhum perigo relacionado à contaminação. Mas se fosse, por exemplo, alface, isso não poderia acontecer, né? Então, a gente tem aí vários, gente. Eu tenho aqui uma lista de surtos que aconteceu no mundo todo em função do consumo de frutas contaminadas por micro-organismos. E manga tem bastante. E a maioria dos casos em manga são relacionados às mangas que vêm do México. Então, tem muito das questões culturais, das práticas, de boas práticas de manipulação envolvida, e é por isso que as certificadoras, elas cobram tanto as DPFs das empresas, porque a gente sabe, né, que algumas pessoas não têm hábitos higiênicos, né, não se apresentam de forma adequada, não tomam banho de manhã antes de trabalhar, e aí é por isso que as empresas buscam sempre seguir essas normas, tá? Então, para frutas e hortaliças é um pouco mais perigoso por essa questão do produto não passar por um processo térmico, né, que vai eliminar esses micro-organismos ou outro método de conservação. Então, eu tenho aqui os micro-organismos de maneira geral, tem lá na apostila de vocês, tá? Só para comentar, nós temos um grupo de micro-organismos que são desejáveis, e graças a eles nós temos o vinho, a cerveja, o pão, o queijo, né, que são micro-organismos que vão trabalhar para dar a esses produtos características sensoriais interessantes.
E nós temos um outro grupo que são os micro-organismos indesejáveis. E aí nós temos duas classes, os deterioradores, que acabam por prejudicar as características sensoriais do alimento, mas que muitas vezes só consomem aquele alimento para utilizar, pegar energia para o seu metabolismo, para se desenvolver, não causam mal ao humano. Mas nós temos os patogênicos, nesse caso eu botei até aí os micro-organismos, aquele meme, né? Vou matar, vou matar. Porque, minha gente, se está presente, eles podem levar à morte, a depender do micro-organismo, do grau de contaminação, podem levar, sim, à morte do consumidor. Ok? Então, baseado nisso, minha gente, a gente tem aí, para esse grupo, eles são os responsáveis pelas doenças transmitidas por alimentos. Essas doenças, geralmente, a gente, quando consome um alimento e passa mal, e quando o número de pessoas é maior que 2, a gente chama de surto. Então, os surtos alimentares são decorrentes do consumo de alimentos contaminados, e a gente tem já estatística que mostra que a maioria dos surtos acontece na casa do consumidor. Então, aquela questão de higienizar os alimentos não é lavar, é higienizar, é utilizar, é limpar, né, com água e sabão, mas utilizar uma solução clorada para matar os micro-organismos. Ela é realmente muito importante e a Covid acabou trazendo muito isso muito forte para dentro da casa da gente, né? Nós estamos, a maioria das pessoas, com novos hábitos de higiene em função da ameaça desse vírus, que é alguma coisa que, para quem era da área de alimentos, a gente já fazia, a gente sempre fez, sempre higienizou as frutas com cloro, né? Mas agora isso tomou uma proporção muito maior e é a parte interessante da coisa, porque as pessoas estão mais informadas sobre os perigos. Só para vocês terem ideia, essas doenças matam muito mais do que os números de estatística podem mostrar. A gente tem aí dados de que mais de 600 milhões de pessoas adoecem, 420 mil morrem em todo mundo. Mas, pessoal, se eu falar aqui para vocês, gente, tenho certeza que todo mundo já passou mal consumindo alimento, né? Tenho certeza. E aí, quantos de vocês foram para o hospital para relatar aquela diarreia ou aquela febre? Geralmente a gente toma um chazinho e no outro dia a gente está melhor, não é verdade? Então, o número de pessoas que têm essas doenças, que têm alguma doença transmitida por alimento, ou o número de pessoas que passam por esses problemas de surto alimentar, ela é muito maior do que a estatística demonstra. Vocês sabem quais são os produtos que mais causam doenças transmitidas por alimentos? Vocês imaginam? Que tipo de alimento será, hein? Hein, Franklin, Anderson, Eduardo, essas pessoas estão aparecendo aqui para mim. Gente, os alimentos mistos. O que seriam alimentos mistos? É um alimento que tem produto, matéria-prima de diferentes origens, origem animal, origem vegetal, por exemplo, pizza, hambúrguer. Esses alimentos estão no topo da lista como os alimentos que mais causam DTAs, tá? E aí depois a gente tem a água, que também é uma fonte de contaminação enorme, que a gente precisa tratar essa água, torná-la potável, né, para o consumo humano. E aí vem as frutas, cereais e uma série de outros alimentos em menor proporção. O grande problema dessas doenças transmitidas por alimentos primeiro, que elas podem causar a morte do consumidor. Isso é inaceitável na indústria de alimentos. A gente tem que trabalhar para dar prazer ao consumidor, não para dar dor de cabeça. E outra coisa, gente, é que essas doenças afetam diretamente na economia. Então, ao invés de um país ou de um município gastar dinheiro com educação, com segurança, ela vai ter que gastar dinheiro com hospital para poder tratar essas pessoas que estão ficando doentes por um problema que poderia ser evitado durante o processamento ou durante o consumo daquele alimento, certo? Então, as consequências para o consumidor são as doenças, né, que pode ser desde mais leves, uma diarreia, até mais grave, pode levar à morte. E para a empresa, as consequências são gigantescas, gente, dependendo do grau de contaminação, do impacto que isso tenha nos consumidores, as empresas vão precisar gastar dinheiro fazendo recall, né, recolhendo os produtos, vão pagar multa e, no pior das situações, vão ter a marca tão exposta e tão prejudicada que podem até fechar a empresa, que foi o que aconteceu com a Baker, né?
Acabou-se a marca, ninguém se sente confiável por consumir um produto vindo daquela marca. Bora treinar, meu povo? Vocês estão muito caladinhos, muito caladinhos. Vamos lá. Marca a alternativa verdadeira que define o conceito de perigo na segurança de alimentos. O que é que vocês acham? Me digam aí. Bora, Iago. Queria ouvir a voz do Iago. Letra C. Sabe, tá atento. Letra C. Bom, a resposta correta é a letra C. Qualquer propriedade física, químico-biológica que possa tornar um alimento prejudicial para o consumo humano, tá? Não é que essas outras alternativas, elas acabam entrando nas boas práticas, tá? Mas o que define perigo seria isso, físico, químico, biológico, que pode tornar o alimento prejudicial para o consumo. Essa aqui é da boa, hein? Algumas espécies de bolores são especialmente perigosas para a saúde em função da produção de toxina. Como é que se chama? E aí, Lohana e Eduarda, essa daqui piscou na aula. Não vou saber responder. Alguém tem algum palpite? Aquele silêncio, né? E aí, ninguém? Ó, pessoal, a gente chama de micotoxinas. Micotoxinas, tá? Produz toxinas. Uns produzem toxinas, tá? Micotoxinas. Quais são os tipos de perigos existentes? Nossa, essa daí... moleza para vocês. Não sei. Isso, muito bem, Eduardo. Alternativa B. B. Alternativa B. Muito bem, pessoal. Beleza, né? E agora, mais uma. Essa é boa. Os aditivos utilizados na indústria de alimentos são exemplos de que tipo de perigo? Alternativa A, natural. Alternativa B, biológico. Alternativa C, químico ou D, físico? Essa é boa. E aí, Tarcísio? Químico? Químico, professora. Ô, professor. Senta, Tarcísio. Tu vai dormir, tu vai cochilar. Alternativa C, químico. Muito bem, os aditivos. Gente, na indústria de alimentos... Aí, ó, muito bem. Minha voz já é calma. Tu deitado, pronto. Eu dormi e sonhar com minha voz, falando de perigo. Minha gente, na indústria de alimentos, a gente vive um momento de muita conscientização do consumidor, sabe? O que é que está acontecendo? O pessoal está associando muito o uso de aditivos a algo negativo. Nosso produto químico é ruim. E, na verdade, os aditivos, eles estão aí para auxiliar as indústrias, para fornecerem qualidade sensorial para o produto, prazer ao consumidor. Então, quando você usa um aditivo, um corante, um aromatizante, um saborizante, um conservante, é tudo pensando em fornecer um produto de melhor qualidade. E a gente vê que tem muita gente que está associando a questões negativas e muitas empresas que estão usando de forma errônea e que acabam realmente prejudicando a saúde do consumidor. Há, sim, aditivos que a gente já sabe que podem estar relacionados ao desenvolvimento de câncer. Na indústria de carnes, tem alguns aditivos que tem muitos estudos que evidenciam isso. Mas toda a legislação é feita pensada no limite que seja seguro para o consumidor. E não é a legislação brasileira, a gente tem um Código Alimentares que traz isso de maneira mundial. Então, são pessoas de muita competência estudando isso para dizer, olha, gente, se vocês usarem até um determinado valor, esse limite aqui não vai fazer mal ao consumidor. Então, tem muito disso aí. A mesma coisa do agrotóxico, né? Falta muito conhecimento. Vamos mais um. A preparação higiênica dos alimentos pode prevenir a ocorrência da maioria das doenças de origem alimentar. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa?
Será, minha gente? Será que isso é possível? O que é que vocês acham? Acho que é verdadeira, professora, porque se você não tiver higiene, o risco de contaminação é bem pior. Um verdadeiro. E, minha gente, vocês sabiam que a forma mais comum de contaminação dentro do beneficiamento ou processamento de alimento é por meio da manipulação dele, por meio das mãos dos manipuladores. Então, a higiene... Gente, eu dou treinamento para packing house, de boas práticas de manipulação, e eu tenho que ensinar a lavar as mãos. Porque, assim, às vezes na correria, a gente só molha a mão Verdadeira, professora. e sai. Então, essa questão é realmente extremamente importante, principalmente quando a gente trabalha com produtos que não vão ser processados, que vão ser só embalados. Então, é verdadeiro. Ok, pessoal? E aí, existe uma série de ferramentas que vão ajudar a gente a evitar essas contaminações na indústria de alimentos, tá? A gente usa uma série de estratégias. Quando a gente exporta, não sei se é o caso de vocês, de algum de vocês que trabalha com exportação aí, essas exigências, elas são muito maiores. Aqui na nossa região, Petrolina Juazeiro, a gente se destaca, né, como grandes exportadores de frutas, e a gente consegue perceber a grande diferença que existe quando um produto vai para fora do país e quando ele fica, sabe? Chega a ser triste assim. Porque os cuidados... Professora, os produtos... eu tenho um outro professor também que eu estou vendo qualidade de pós-colheita e ele disse que a gente só fica com a sobra, porque os melhores produtos é exportado para o mercado do exterior, a gente só fica com o que eles não querem, que é inferior. Infelizmente, E, professora, é verdade. Oi, e Carlos. dependendo do produto, como se for no caso da uva, nos vinhais a gente não fica nem com a sobra, porque eles descartam e jogam fora. Porque para ter qualidade, pode ser, se eu não me engano, tem que ter no máximo um cacho por ramo. E o que passar disso, eles descartam e jogam fora, para manter a qualidade e o preço. Porque nesse caso, quando a fruta está no campo, eles fazem isso porque eles precisam que a planta direcione os nutrientes para aquele número de cachos, para a gente ter um cacho maior, né, com baga maior. Então, é bem comum de fazer isso. Dá uma tristeza de ver no campo aqueles cachos no chão, mas acontece. E realmente, viu, Flaviana, a gente fica com o resto. Quando você vai no packing house, seria bem legal no futuro, né, quando tudo isso passar, vocês fazerem uma visita aqui, porque a realidade é um pouco diferente da de vocês, a gente é bem tecnificado também, sabe? E quando a gente vai no packing house de manga, de uva, o desperdício ali dentro é quase zero, sabe? Na verdade, eles não têm desperdício assim, é bem pequeno. Porque o que não vai para o produto externo, para o mercado externo, fica para o mercado interno, e é realmente baixíssima qualidade. E o que a qualidade é ainda inferior, eles mandam para fazer polpa, vendem para empresas de polpa. Então, o que eles têm de desperdício, na verdade aqui, são as frutas que eles fazem as análises destrutivas para saber pH, Brix, né, coloração, que aí não tem, né, não vai fazer o quê? Cortou a fruta, destruiu a fruta, não tem o que fazer, isso aí vai realmente para o lixo. Na verdade, nem vai para o lixo, tá? Muitas empresas fazem ração para animais ou fazem adubo. E uma outra parte é que quando a gente manda essas frutas para o mercado externo, a gente sempre deixa uma caixa, pelo menos, para ir acompanhando essa fruta, né? Durante o período de transporte até chegar lá. Então, essas caixas geralmente são descartadas também. Não são destruídas, não passam por nenhuma análise, mas as empresas não se sentem seguras de, por exemplo, fazer doação. Então, o que acontece é que acabam realmente virando adubo, dando outro destino. Então, aqui, ó, perde nada, tá? Perde nada. E realmente, se você quiser, por exemplo, comprar uma manga sem fibra, como tem uma empresa grande aqui que produz, que é a maior do Brasil, você não consegue achar aqui. E vai tudo para fora, ou então vai para os grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Então, assim, ó, dentro desse ambiente de qualidade higiênico-sanitária, a gente tem várias ferramentas. E aí, uma delas
a boas práticas de manipulação ou de fabricação e os procedimentos padrões de higiene operacional, que a gente chama de BPHO. Essas duas ferramentas, elas são a base, são os pré-requisitos para a gente montar um APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Me falem o seguinte, isso que eu estou falando já é algo que vocês já lidam no dia a dia, que vocês conhecem, ou é algo novo? Só para saber de que forma eu vou abordar. Algumas coisas sim, outras não. Flaviana, é da realidade de vocês ter BPF, ter APPCC, das empresas aí? É porque no momento eu estou só estudando, aí não posso dizer na prática no dia a dia. Anderson, socorre nós aqui. Eu também não trabalho muito nessas partes aí, não. É mais no campo, né? Isso, trabalho com outros tipos de setor, no caso, amostra de solo. Então, não me dou. Mas aí o Anderson, por exemplo, trabalha com boas práticas agrícolas, né? Vocês veem um pouco disso. Como é que a gente vai colher, como é que vai plantar, o que é que tem que ser feito para garantir a qualidade. Porque, minha gente, uma coisa que acontece não adianta quando a gente colhe o produto ou abate, né, para obter a carne, a qualidade, a gente não consegue melhorar a qualidade daquele produto. A qualidade vem do campo. Então, todo o trabalho duro é realmente do campo. O que o pessoal faz no beneficiamento ou no processamento é evidenciar essa qualidade. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, em parceria. Aqui a briga é danada, viu? Vou logo falando para vocês, o pessoal do packing quer uma qualidade X, porque o mercado está pedindo, e o pessoal do campo não faz milagre, né? Só tem aquilo, então. Então, a gente tem que ter muito essa boa relação campo e packing ou processamento, porque o nosso produto só vai ter qualidade se ele realmente vier do campo. E aí, falando sobre boas práticas de manipulação, nós temos aqui, ó, a gente chama de BPF, tá? A gente tem uma legislação, a RDC 275 de 2002, que descreve o que é BPF, quais são os objetivos e o que é que a gente tem que se preocupar, quais são os pontos que a gente tem que olhar para ter um alimento seguro para o consumidor, ou seja, sem contaminante. Então, as BPFs, elas têm como objetivo garantir os requisitos mínimos para você ter higiene daquele manipulador e daquele ambiente, para que não haja contaminação. Então, essa é uma ferramenta que precisa da participação de todos da empresa, tá? Esse é um curso que eu aplico e, geralmente, a gente solicita a presença de uma pessoa de um cargo mais alto, mais administrativo, e dos colaboradores mesmo do chão de fábrica. Por quê? Porque tudo depende muito do comprometimento de todos. Não adianta o pessoal, o colaborador lá do chão de fábrica, aplicar BPF e o pessoal lá do escritório em cima não aplicar, que vai acabar assim atrapalhando. Então, a gente tem que ter comprometimento da empresa, porque envolve dinheiro, investimento também, né, infraestrutura e tudo mais. E aí, essas boas práticas, elas são simples de entender. São todas as normas das boas práticas, todas as exigências são para evitar que haja algum tipo de contaminação, principalmente contaminação biológica. Então, quando você pega o BPF, você vai ver que há vários itens que são abordados. Por exemplo, edificação e instalação. Como assim, Carla? Gente, a BPF, ela define que a sua parede tem que ter azulejo até uma determinada altura e que acima de 2 metros ela precisa ser pintada com uma tinta lavável, tá? Que o forro da tua unidade de processamento, do beneficiamento, da tua agroindústria, ele tem que ser lavável, então tem que ser de PVC preferencialmente. E as lâmpadas que estão ali precisam ter uma estrutura onde não permita, se, por exemplo, a lâmpada estourar, o vidro cair. Então, tem que ter uma proteção. Então, a edificação, ela vai olhar tudo. Quando a gente recebe um auditor para ver se a empresa está em conformidade ou não em relação ao BPF,
Eles olham, minha gente, até, deixa eu ver uma coisa bem bizarra que eu já presenciei de estrutura, assim. Eles olham até a pintura externa, se está mantida, ou se está, por exemplo, mofada, se a parede está mofada, isso aí já pode ser inconformidade, certo? Aí a gente também vai para o controle da água, é extremamente importante. A água é um dos veículos de contaminação, um dos maiores veículos de contaminação que nós temos, pessoal. Porque se vocês imaginarem, eu tenho um processamento lavar as mãos numa água que não é tratada. E essa água está contaminada com Escherichia coli, por exemplo, aquela bactéria que eu comentei, né? Uma água que vem direto do rio, por exemplo. Ele vai simplesmente levar essa contaminação para o produto. Então, para vocês terem ideia, quando a gente recebe a auditoria aqui, o auditor, ele vai lá naquela água que o colaborador bebe lá no campo e pede a análise para ver se é potável. Porque um colaborador que está bebendo uma água que não é potável pode ter uma diarreia e, consequentemente, passar micro-organismo, contaminação para aquele produto. Então, pessoal, até como lavar a caixa d'água, em quanto tempo lavar, né, de 6 meses, a legislação define isso aí, a gente tem que seguir. E tudo isso, gente, é acompanhado, é monitorado por fichas. Então, quem foi que lavou? Foi o Tarcísio? Ok, Tarcísio, assina aqui, qual data, qual hora, quando foi que você lavou, tá? Então, e assim segue. Higienização de instalações, dos equipamentos, extremamente importante. O controle do processo. A gente vê muito isso em câmara fria. Então, imagina aí, o pessoal está sempre monitorando a temperatura de armazenamento do produto, né? De hora em hora, dependendo da empresa. Qual foi a temperatura? X, assina aqui. Porque isso também faz parte das boas práticas. Porque vocês entendem que, se, por exemplo, eu tenho que armazenar um produto a 10 graus e a minha câmara fria dá algum problema, eu estou armazenando a 17, vocês entendem que essa temperatura é suficiente para favorecer o desenvolvimento de micro-organismos? Então, é algo que a gente precisa rever. E aí vai para o manipulador, então, desde as boas práticas de higiene, como as exigências relacionadas à não utilização de brincos, não utilização de maquiagem, cabelos sempre presos, usar toucas, os homens evitar barba, porque barba pode ser tanto um perigo físico, de um pelo cair, mas barba, o principal problema nem é tanto isso. É que barba é um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos, se você não higieniza corretamente. Então, por isso, quem trabalha na indústria de carnes tem que tirar completamente, na indústria de vegetais também. Mas, assim, eu vejo algumas indústrias que permitem. Oi, André. Oi, eu achei que esses cuidados eram tomados com micro-organismos em laboratório. Eu achei que no setor de alimentos, maquiagem, essas coisas assim eram permitidas, porque essas regras aí é do laboratório nível 2 já. Vê só, Carlos, imagina a situação. Se eu abrir maquiagem, aí a Flaviana, que adora cílios postiços, vai lá com um cílio bem grandão para minha área de manipulação, é aquele danado, aquele cílio cai. Risco físico, né? Perigo físico. Então, assim, não é permitido maquiagem na área de processamento, nem de beneficiamento. Unha postiça, unha cortada, tem que estar cortada. Piercing não é permitido, porque pode cair. Então, assim, há uma série de exigências que a gente tem que seguir. Gente, eu conheço empresas, tem algumas empresas que exigem que o funcionário tome banho ao chegar na empresa, antes de entrar no ambiente de manipulação. Os abatedores da Mauricé, os abatedores não, as fazendas da Mauricé são nesse protocolo. E o abatedor mesmo, todo dia eles quando eu trabalhava lá, todo dia eles faziam vistoria. Aí os nomes tinham que mostrar o rosto para ver se tinha barba, ou se tivesse, tinha que o vestiário retirar. Mulheres não poderiam nem uma maquiagem, nem batom, nadinha. Nada, nem esmalte, nem quase. Meu professor de química orgânica, ele trabalhou em um laboratório que quando ele chegava, ele deixava a roupa dele, passava sem roupa por um corredor que era esterilizado completamente, tomava banho. No fim do corredor, ele vestia a roupa do próprio laboratório e depois fazia esse processo de novo na hora de sair. Botava a roupa, tirava a roupa, tomava banho, saía e vestia a roupa dele do lado de fora.
Entrava Isso. completamente nu. Isso. E quem higieniza a roupa de trabalho é a própria empresa, porque ela vai higienizar, geralmente vamos usar autoclave, depende, né, do que você trabalha. Mas é eles que vão se responsabilizar, justamente para evitar qualquer tipo de contaminante. Porque assim, ó, a gente tem que manter hábitos saudáveis, tomar banho de manhã, mas tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem costume, tem gente que tem. Então, como é que eu faço para garantir que meu colaborador está limpo, sem contaminantes, né? Botando ele para tomar banho lá. Então, tem muito isso. Empresas de condimento, de condimentos, sempre exigem isso. Tem uma empresa grande ali em São Paulo, que é super comum. Abatedores, também empresas de carne, também exigem, né? Lipoupas, aqui também tem uma que exige. Então, assim, a gente também vai se preocupar com a matéria-prima, a embalagem, ingrediente, que forma eu vou armazenar, como é que eu vou receber. Então, geralmente, as empresas, quando o caminhão chega carregado com a matéria-prima, eles tiram a amostragem e fazem análise de qualidade para ver se aquele produto tem a qualidade que eles desejam, né? Tem muita gente, muita empresa, pessoal, que grande, que não tem como manter uma fazenda. Então, eles procuram parceiros. Acontece muito aqui. Então, por exemplo, o Carlos, o Fagno, a Flaviana Franklin, eles têm fazendas e fornecem a matéria-prima para essa outra empresa processar. O nível de exigência, nesse caso, é ainda maior, porque o nome que vai na embalagem é da empresa que está processando, não é do Franklin. Então, assim, a gente tem muito cuidado com matéria-prima, ingrediente, embalagem, na hora do recebimento. Pra vocês terem ideia, meu povo, uma empresa aqui, recentemente, me falou que um cliente da Rússia solicitou a análise da tinta que é utilizada na impressão das etiquetas, que é colada na fruta, na manga, no caso. Falou, Carla, o nível de exigência está tão grande depois da pandemia que até a tinta que é usada na impressão da etiqueta que a gente coloca na fruta, eles estão pedindo análise para ver se não tem nenhum risco de contaminação. Então, as coisas ficaram muito mais apertadas depois desse Covid. E é legal, gente, porque assim, a gente acaba ganhando também. É claro que essas empresas vão se preocupar com os clientes externos, mas isso vira hábito. E aí o consumidor brasileiro também ganha. Controle integrado de pragas e vetores urbanos. Meu Deus, como é difícil, gente. Eu participei de uma auditoria que a auditora, vai um grupo, né? Imagina, a empresa se prepara o ano todo para receber essa pessoa. E a gente estava no packing e entrou um pássaro. Minha gente, eu vi o gerente puxar essa mulher de um jeito para não ver esse pássaro, para mostrar outra coisa, porque só ali, o fato de ter entrado um pássaro no ambiente de manipulação, você fica com inconformidade. Então, é um perrengue essas épocas de auditoria. E o manejo de resíduos, onde é que vai o lixo, como é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer com esse resíduo? Ele vai ficar em tambores fechados, ele vai ser umedecido, ele vai gerar chorume, todos esses problemas, porque o manejo de resíduos está muito relacionado com o controle de pragas, né? Uma coisa acaba puxando a outra. E registro, tudo é registro. Então, a gente precisa de várias planilhas que ficam ali por 2 anos, algumas empresas deixam por 2 anos, né, física, ou por 5 anos, porque qualquer problema que tiver, eles consultam quem foi que fez aquela atividade, quem foi que deixou de fazer. Então, dentro dessa BPF, a gente cria um manual e cada empresa tem seu manual. Então, a empresa do Fagner vai ter um, do Tarcísio vai ter outro, do Iago vai ter outro. Por mais que a gente esteja no mesmo ramo, pessoal, todos nós trabalhamos com processamento de linguiça, por exemplo. O meu manual vai ser diferente do Iago, do Robério, porque cada empresa tem uma realidade. Então, acontece muito aqui, a gente trabalha com essa área de certificação, de uma empresa pedir, de um funcionário pedir para outro, me mandar aí o teu. Gente, eu posso até mandar, mas não vai funcionar. Você tem que adequar a sua realidade. Então, cada empresa constrói um manual de boas práticas, tá? E qual é a importância disso? Primeiro, produzir um alimento que seja seguro. Isso é o óbvio. É a primeira importância que a gente tem, né? A maior importância que a gente tem. Depois,
adequar as normas, e as normas estão aí para garantir essa segurança, né? Padronizar os processos, seja de beneficiamento ou de processamento do produto, evitar perdas, ou pelo menos reduzir perdas, porque quando você tem o controle de todo o seu processo em relação à qualidade higiênico-sanitária, você não precisa reprocessar, está tudo certo, está tudo indo bem. Então, isso acaba interferindo no dinheiro, né? Na parte financeira. Garantir que o alimento seja seguro e manter a confiança dos alimentos comercializados internacionalmente. Que esse aí, gente, se perder, a empresa pode até quebrar, né? Por que a gente tem que adotar as boas práticas? Quando eu chego numa empresa, que eu digo, olha, pessoal, as boas práticas existem, são importantes, você tem que implantar por isso. Aí o pessoal sempre fala, poxa, mas não é barato, não é tão barato, que a gente tem que adequar várias coisas. É bom, você vai adotar por quê? Porque você não quer pagar multa. A Anvisa exige, é uma das coisas mais básicas para quem trabalha com alimentos, é ter boas práticas. E essa é uma ferramenta, eu sempre falo isso quando eu vou dar treinamento, que os colaboradores da empresa saem ganhando muito, porque além deles seguirem os protocolos que as empresas precisam, né, para produzir alimentos de qualidade, é algo que a gente pode usar na nossa realidade. Então, quando eu sei sobre manipulação de alimentos correto, por exemplo, aquela história de gente que pega a toalha, o pano de prato e bota no ombro, a gente aprende aquilo ali é errado. E por que é errado? Então, são conhecimentos que eu vou aplicar na minha casa como consumidor, ou que eu posso falar para o meu namorado, meu esposo, para a minha mulher, olha, não faz assim, segue assim. Então, a gente tem, hoje em dia, várias empresas, pequenas empresas, né, surgindo, pequenos empresários, muita gente trabalhando com alimentação, e essas pessoas precisam estar conscientes das boas práticas, porque o risco de ter um surto também é grande. Isso me preocupa bastante. Além disso, a gente pode possibilitar a instalação de uma política de controle de qualidade para os seus colaboradores, evitar ou reduzir a frequência de acidentes de trabalho e mostrar como o seu produto é confiável para o consumidor final. Pessoal, só para finalizar, a gente tem dentro das boas práticas o procedimento operacional padronizado ou padrão. O que seria isso? A gente chama de POP, tá? Para toda atividade que a gente vai fazer, a gente cria um POP. Para retirar o lixo da unidade de processamento, eu tenho um POP. Para lavar os banheiros, eu tenho um POP. Para receber a minha matéria-prima, eu tenho um POP. Para colher a minha matéria-prima, eu tenho um POP. Tudo a gente faz um POP. Qual é o objetivo desse POP? É você escrever de forma clara quais são as sequências que a pessoa tem que fazer daquela operação. Por que isso é legal? Primeiro que a gente mantém uma padronização. Aquela atividade vai ser sempre realizada daquela forma. Depois que, por exemplo, vamos supor que um funcionário fique doente e acabe faltando. E ele faz aquela atividade. Se eu tenho POP, eu posso fazer. Um outro funcionário pode fazer sem treinamento, só seguindo o POP. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é POP, de um procedimento operacional para preparar café. Gente, você vai descrever o que é que eu preciso, o material necessário para preparar café e o procedimento. Como é que vocês fazem café? Como é que vocês querem que o funcionário, o colaborador faça café? Então, você vai descrever de forma muito clara, etapa por etapa, do café. E aí, você vai fazer ações corretivas. Se houve algum problema relacionado àquela etapa, o que é que eu posso fazer para corrigir? Então, por exemplo, do café. Se alguém reclamar que o café está muito fraco, muito forte, o que é que eu tenho que fazer para corrigir? Ajustar a quantidade do pó, a quantidade de água que eu vou utilizar. Então, esse é um exemplo bem simples, só para vocês entenderem, de um procedimento operacional. Nós temos vários na indústria. Se eu vou lavar uma esteira, eu tenho que ter um procedimento operacional de higienização daquela esteira. Entenderam? Entenderam, meu povo? Sim, entendi. Estão preocupados com a chamada, né? Não se preocupem. Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês só mais uma coisinha. Eu sei que tá todo mundo cansadinho, mas vamos lá, que esse negócio é muito bom. Estou já acabando. A gente tem também como ferramenta as análises de períodos e pontos críticos de controle, que vão usar BPF e PPHO, como eu comentei. Isso aqui é o básico, tá? Qualquer empresa que processa alimentos tem que ter a BPCC, como a gente costuma chamar. Essa é uma ferramenta que vai
ela vai procurar prever quais são os riscos que existem naquela produção, no teu processamento, e, através disso, evitar que esses riscos aconteçam. Então, ela vai controlar todo o teu processo. É como se a gente pegasse o fluxograma da empresa. É como se a gente pegasse, não, a gente pega o fluxograma da empresa e vai avaliando ponto a ponto quais são os perigos que eu posso ter no recebimento da matéria-prima, quais são os perigos que eu posso ter na higienização, de contaminação, tá? Estou falando. Quais são os perigos que eu posso ter no armazenamento. E aí a gente vai vendo quais são os perigos e quais são as medidas que a gente pode tomar para que isso não aconteça. Então, é uma ferramenta que pensa à frente. É muito interessante. Mas aconteceu uma coisa muito interessante nos últimos anos, e a PPCC, ou a PPCC, ele tem que ser pensado desde a produção primária, seguindo a produção mesmo do alimento, o processamento, o transporte, armazenamento, distribuição, até o preparo do alimento. Então, quando você faz uma PPCC, é uma ferramenta muito completa, mas você tem que pensar, meu produto está pronto. Como é que esse consumidor vai consumir esse produto? Até nisso você tem que pensar, porque a depender da forma que ele consuma, você não vai ter como garantir aquela qualidade higiênico-sanitária. Então, eu trouxe aqui um exemplo da sopa de cebola. Vocês imaginem que o pessoal da MAGE, de Pesquisa e Desenvolvimento, passou anos estudando uma formulação para chegar numa sopa de cebola. Finalmente conseguiram lançar, começaram a produzir, construíram um fluxograma, uma PPCC, estava tudo bem. Essa sopa de cebola, não sei se vocês já consumiram, ela é pensada para a gente aquecer a água e preparar em água quente. E aí ele diz lá no rótulo o modo de preparo. Algum brasileiro, que temos vários gêniozinhos que precisam ser estudados pela NASA, resolveu ter a brilhante ideia de pegar essa sopa de cebola, colocar maionese e fazer um molho de cebola que não vai no calor, que não vai ser aquecido. Gente, essa bobagemzinha quebrou as pernas, como dizem popularmente, da MAGE. Porque a equipe responsável por essa sopa de cebola não pensou nessa possibilidade de preparo do alimento. Então, quando você tem um produto que você diz, olha, aqueça em água fervente por 3 minutos e estará pronto, você tem uma forma de garantir que aquele aquecimento vai eliminar qualquer micro-organismo e que aquele aquecimento vai dar uma textura ideal para aquele produto que foi pensado. Quando o brasileiro, que precisa ser estudado pela NASA, não faz isso, ele abre uma possibilidade de ter um contaminante ali. Então, o APPCC da MAGE e de outras empresas precisou ser completamente revisto para garantir que um consumidor fazendo um molho desse não sofra o risco de contaminação. Vocês não acreditam nisso? Não. Aí, não acredito, mas é verdade. É verdade. Essas ideias loucas. Como é, Robério? Só brasileiro mesmo para ter esses estudos. Não, gente. Você imagina, Roberto, você não faz ideia do trabalho que faz montar uma PPCC, gente, é muito cansativo. E aí vem um brasileiro, faz um negócio desse, fez. Mas aí tudo bem, né? A gente deixa as coisas 20 minutos na autoclave e às vezes não esteriliza 100%. Como é que vai ficar em 3 minutos numa panela a 100 graus? São 10 minutos a 80 graus. Não, mas ali já passou por processo de secagem, né? Um pó, já tirou toda a água, já passou por um processo térmico, né? Mas ainda assim, quando você abre esse pacotinho e coloca em contato com o oxigênio, você pode ter uma contaminação, sim. É pequena, mas pode. Então, por isso que eles tomam esse cuidado de garantir, de acabar aquecendo a água. A gente tem que ver, Carlos, que há riscos e riscos, né? No caso de um alimento, nem todos os alimentos vão ter uma bactéria tão potencial que vai resistir a mais de 100 graus, sabe? A gente vê muito isso na microbiologia. De maneira geral, os riscos, os perigos biológicos de alimentos acabam sendo eliminados com uma pasteurização ou com uma esterilização. A esterilização mata quase tudo, né? 99,9%. Aí, só para finalizar, para a gente formar a equipe de APPCC, a gente precisa pensar numa equipe que seja dinâmica. Então, eu tenho uma pessoa que está
diretamente envolvido no processo, eu tenho pessoal financeiro, eu tenho uma pessoa do administrativo, e assim a gente vai montando uma equipe multidisciplinar. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que quando a gente está diretamente envolvido no processo, a gente conhece muito daquilo, daquela realidade, que de repente o líder do APPCC não conhece, porque ele não executa aquela atividade. E quando a gente está em uma outra tarefa, a nossa mente está aberta para uma possibilidade de resolução daquele problema. Então, a equipe tende a ser multidisciplinar. A gente descreve todo o alimento, faz o fluxograma, vai lá na indústria, vê se aquele fluxograma realmente se aplica, e aí sim valida o fluxograma. E aí a gente vai começar a avaliar esse fluxograma procurando os pontos críticos. Por exemplo, no armazenamento do produto. Qual seria o ponto crítico para o armazenamento do produto? Se aquele produto é armazenado à temperatura de refrigeração, o meu ponto crítico vai ser a refrigeração. Porque se por acaso minha câmara de armazenamento parar de funcionar, aquela temperatura aumenta e eu tenho risco de ter uma contaminação. E assim faz. E esse produto pode chegar para não sofrer contaminação. E aí a gente define limites para aceitar que aquele perigo pode acontecer dentro daquele limite. E aí a gente vai fazendo ações corretivas, verificando, são assinadas diariamente, muitas vezes por dia, e registrando tudo, porque num problema desse a gente sabe onde foi que a gente errou, e aí a gente tem como modificar aquela situação, certo? Bora treinar nosso cérebro, acho que são 3 perguntinhas só para a gente almoçar tranquilo. Vamos lá. Primeiro, o que são boas práticas de fabricação? Tempo. Letra B. Letra B. Eu também vou na B. Letra B, professora. Moleza Também demais. acho que Letra B. Todo mundo acertou. Muito bem, gente. Bora outra. Com relação à ferramenta PPCC, a gente pode afirmar que... Eu vou deixar vocês lerem para não atrapalhar o raciocínio. E aí, gente? Letra B. Letra B, eu acho. Também acho que é a letra B. Também vou na B. Bora na B, que a B está certa. Muito bem. É isso mesmo. A abordagem preventiva da PPCC, ela vai olhar todos os perigos, tá? Não só o microbiológico, como a comenta. E ela vai melhorar a gestão de segurança de alimentos e complementar outros sistemas. Porque, por exemplo, outros sistemas de certificação exigem a PPCC implantados. Tá? A gente vai ver isso mais na próxima aula. E o sistema PPCC foi criado a partir da necessidade de oferecer alimentos seguros aos astronautas durante os longos períodos no espaço. Eles não podiam passar mal, imagina, passar mal no espaço. A partir de então, o sistema é aplicado para assegurar a qualidade dos alimentos. Entende-se por qualidade de um alimento a condição necessária ao fim a que se destina. Leia com atenção as alternativas sobre o sistema PPCC e assinale a que estiver correta. Letra C. Letra C, professora. Eu vou dizer também, professora. Olha. E aí? Letra C mesmo, ó. A Lohana disse que é a letra B. Não sei se foi da outra questão. Então, a resposta certa é a letra C. O principal objetivo desse sistema é controlar e eliminar perigos para oferecer alimentos seguros. Então, é um sistema que vai olhar antes do perigo acontecer, pessoal, para evitar que aquele perigo seja controlado, eliminado ou até evitado, certo? Acho que é a última aí, ó.
Os princípios do sistema APPCC foram descritos após debates, leituras e revisão de procedimentos, fruto de um esforço conjunto dos órgãos governamentais de saúde e da indústria produtora de alimentos. Espera-se que as ações do sistema protejam os consumidores, assinale a alternativa correta. O que vocês acham? A gente terminar. Ficou a letra A. Tá, viu? A de avião. Alternativa A, muito bem. Tudo tem que estar dentro do limite crítico, tá? Pessoal, então de pouquinho em pouquinho, a gente já estudou muita coisa. Foram muitos pontos aí. Pra vocês terem ideia, cada ponto desse é realmente uma área na indústria de alimentos que a gente se aprofunda. Nosso próximo encontro vai ser dia 12 de junho, Dia dos Namorados, muito romântico. E aí a gente vai falar sobre métodos de conservação e vamos falar sobre embalagens também, tem muita coisa nessa área, beleza? Eu perguntei à Rita sobre a lista de sequência, mas ela ainda não visualizou. De qualquer forma, tem um grupo no WhatsApp, eu acho que ela poderia mandar por lá, né? Se não tiver problema. Mas essa aula está sendo gravada e vocês todos aparecem aqui. Então, eu tenho como saber quem estava presente. Pelo menos logado, né? Ok, pessoal? Bom descanso. Vamos sabadar agora, né, Fábio? Com certeza. Coisa boa. Saúde para todo mundo. Se cuidem, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Tchau, professora. Obrigado. Tchau, Roberto, Tarcísio.